Olá, eu sou o Luiz Gazilli. Bem-vindo ao Ciência e Negócios, onde tudo o que é apresentado é baseado em comprovações científicas. Aqui é 0% de achismo e 100% de ciência. Hoje eu vou falar sobre vendas e eu quero te apresentar uma estratégia que pode mudar completamente a realidade da sua equipe comercial. Você, assim como a maioria das pessoas, também acredita que comissões trazem mais venda, que incentivos financeiros geram melhor performance? Então deixa eu te apresentar um estudo que foi feito em 2005 pelo MIT, em parceria com a Universidade de Chicago, com a Universidade de Toronto, com a Carnegie Mellon e com a Universidade da Califórnia. Eles queriam saber realmente se os incentivos financeiros faziam com que as pessoas tivessem uma melhor performance em trabalhos. Então eles foram no MIT e pediram para um grupo de alunos realizarem duas tarefas. A primeira delas, sentar na frente de um computador, digitar as teclas V e N o mais rápido possível. Segunda tarefa, resolver 20 matrizes iguais a essa daqui e você tem que achar a combinação entre dois números que somados deem 10. Você vai concordar comigo que essa tarefa aqui é muito mais complicada do que essa daqui para se resolver. Muito bem. Foram dados incentivos financeiros para os alunos realizarem essas tarefas aqui. Se eles tivessem uma performance ruim, eles não recebiam nada. Se eles tivessem uma performance mediana, eles recebiam $15. Se tivessem uma performance espetacular, ganhariam $30. Os alunos resolveram essas duas tarefas e os professores falaram o seguinte: vamos tentar mais uma vez. Agora os incentivos vão ser os seguintes: se você tiver uma performance ruim, continua não recebendo nada. Se você tiver uma performance mais ou menos, você vai receber 150. Se você tiver uma performance espetacular, você vai ganhar $300. Obviamente, você também ficaria motivado para receber $300 em 20 minutos. Os professores foram lá e analisaram os resultados desse estudo aqui, eles descobriram o seguinte: nessa tarefa aqui, quando o incentivo aumentou de 0,1530 para 0,150 e 300, 82,6% dos alunos tiveram uma melhor performance, que a gente acredita que realmente acontece sempre, né? Agora, nesta tarefa aqui, quando o incentivo aumentou, 70,8% das pessoas tiveram uma performance pior. Só 16,7% das pessoas tiveram uma performance melhor. Esses professores realizaram um experimento parecido com esse na Índia. E eles dividiram as pessoas em 3 grupos na Índia. O grupo 1, se tivesse uma performance espetacular, ia ganhar 1 dia e meio de salário. O grupo 2, com uma performance espetacular, ganharia 2 semanas de salário. E o grupo 3 receberia 5 meses de salário. Você ficaria motivado para receber 5 meses de salário? Tenho certeza que sim. Mas o que aconteceu nesse experimento? O grupo 1 e o grupo 2 tiveram uma performance muito parecida. O grupo 2 ganhou por um pouquinho, apesar da diferença brutal de incentivos financeiros. E o grupo 3, que poderia ganhar 5 meses de salário, foi o grupo que teve a pior performance de todas. O que esse experimento descobriu, né? Por que em algumas tarefas eu tenho uma performance melhor quando eu sou incentivado financeiro e por que em outras tarefas eu tenho uma performance pior? Esse estudo descobriu o seguinte: toda vez que uma tarefa envolva apenas habilidades motoras, ou seja, esforço físico e coordenação, o incentivo financeiro funciona exatamente da forma como a gente imagina. Quanto mais eu te pago, melhor é a sua performance. Agora, em qualquer tarefa que envolva uma habilidade cognitiva, ou seja, exige uma inteligência, uma tarefa onde o final não é muito claro, o incentivo financeiro não funciona. O incentivo financeiro traz uma pior performance. Quando você vai fazer uma venda, qual das duas habilidades você utiliza? A habilidade motora ou a habilidade cognitiva? Você tem que usar sua criatividade para fechar uma venda ou não tem? E olha o que a gente está fazendo com as nossas equipes comerciais, né? Nós estamos oferecendo incentivos financeiros que vão boicotar a própria performance deles e que vão boicotar inclusive os resultados da empresa. Existem outros estudos científicos que se mostram o seguinte para nós: por que a gente tem uma performance pior quando a gente tem que resolver uma tarefa que envolva criatividade? O primeiro delas é a motivação. A nossa motivação cresce tanto quando a gente tem uma possibilidade de ganhar um dinheiro para fazer uma tarefa, que ela atinge um nível chamado supra-ótimo, ou seja, a gente está tão motivado, mas tão motivado para ganhar aquele dinheiro, eu fico pensando nas possibilidades que esse dinheiro pode me trazer, que eu esqueço como que eu faço a tarefa. A segunda questão é a seguinte, é a pressão.
a possibilidade de ganhar dinheiro realizando uma tarefa transforma com que essa tarefa seja uma competição, né? Causa uma pressão na cabeça do vendedor, né? E essa pressão faz com que a gente tente controlar movimentos que são naturais para nós mesmos. Deixa eu te dar um exemplo mais fácil. Vamos falar de um jogador de futebol que bate pênaltis. O jogador está acostumado, bate todos os pênaltis do time, raramente ele erra um pênalti. Ele deve treinar pênalti todo dia, deve bater centenas de pênaltis. Se eu chegar para esse jogador num dia de jogo e tiver um pênalti para o time dele e falar o seguinte: olha, meu amigo, se você marcar o gol agora eu te pago R$1 milhão. Vocês acham que o jogador vai bater o pênalti com a mesma naturalidade que ele sempre bate todos os outros? Ou ele vai começar a pensar: puxa, acho que eu vou bater naquele canto, não, vou bater naquele outro, não, vou bater no meio, não, acho que eu vou tentar deslocar o goleiro. Vocês estão entendendo o que acontece na cabeça do teu vendedor quando ele pode ganhar uma comissão para fazer aquilo que ele já sabe? Ele já sabe vender, ele já sabe apresentar o produto, ele já sabe negociar. Na hora que ele pode ganhar dinheiro para fazer o que ele já sabe, ele começa a se atrapalhar, ele começa a tentar fechar o negócio antes do tempo, ele não sabe apresentar bem as características do produto ou do serviço, ou seja, gera uma confusão na cabeça desse vendedor que vai fazer com que ele tenha uma pior performance e, consequentemente, venda menos. E a terceira questão é a criatividade. Existem 2 experimentos científicos feitos em épocas diferentes, um pela Clark University e outro que foi feito pela Princeton, que mostram que para resolver a mesma tarefa, usando criatividade, um grupo incentivado e um grupo sem incentivos financeiros. O grupo que ganharia o incentivo financeiro leva, em média, 2 minutos a mais para resolver a mesma tarefa. Ou seja, incentivo financeiro bloqueia a criatividade das pessoas. Justamente a habilidade mais importante que o teu vendedor tem que ter, ser criativo. E como é que eu conserto tudo isso? A grande questão que nós temos hoje em dia, na questão motivacional principalmente, é a segurança financeira. O que algumas empresas estão fazendo e que está mudando completamente a performance dos seus vendedores? Empresas como Apple, como a De Pasquale, como a System Source, como a Bayer e como algumas outras empresas, aí, Best Buy, algumas outras empresas famosas aqui, tanto no Brasil quanto no exterior. Elas não estão mais pagando comissão para os seus vendedores, elas estão pagando um salário fixo maior para os seus vendedores. Isso está trazendo resultados que são inacreditáveis. Eu conversei com o CEO da System Source, uma das empresas que eu falei, é uma empresa americana, e ele me falou que depois que ele cortou as comissões e passou a pagar um salário fixo para a sua equipe de vendas, os lucros dele triplicaram e as vendas aumentaram 44% em um ano, simplesmente. A informação mais bacana que ele me passou de todas é que o turnover, ou seja, as pessoas que pedem para ir embora da empresa dele, a taxa de turnover dele é 2,7%. No Brasil, a média de rotatividade de pessoas numa equipe de vendas é 40%, ou seja, a sua equipe sempre está recomeçando. Você tem que mandar a gente embora e contratar gente nova, né? Treinar essas pessoas novas. Quanto tempo você perde fazendo isso? Quanto o seu cliente perde? Esse tipo de coisa não fideliza o cliente, então gera uma série de problemas para a sua empresa. Quando você dá segurança financeira para o seu vendedor, ele passa a sair para vender melhor, não para vender a qualquer custo. Segurança financeira traz resultados fantásticos. O ser humano ele é muito mais motivado pela segurança do que pela aventura. Quando o vendedor sabe que as contas dele estão pagas, acabou o problema. Você imagina como que é todo mês você não saber se você vai conseguir pagar teu aluguel, a prestação do seu carro, plano de saúde, a escola do teu filho, as compras no supermercado. Vocês já imaginaram a insegurança que isso traz? O que isso causa na cabeça de um vendedor quando eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas? Você acha que ele vai com a cabeça como para fazer uma venda? Vai desesperado. Se o cliente pedir um desconto, o que ele vai fazer? Vai dar o desconto. Se ele puder vender mais caro, ele vai vender? Vai vender mais caro. Se ele puder vender um produto que o cliente não quer, ele vai vender. Se tiver um mês muito bom e ele não souber o que vai acontecer no mês seguinte, será que ele segura aquela venda ali do dia 29 ou do dia 30 para o mês seguinte ou não?
O incentivo financeiro causa coisas que a gente não conhece, a gente não para pensar exatamente quais são as consequências. A gente pensa no lado bom, mas a gente não vê que existe um lado muito ruim nos incentivos financeiros. E eu quero chamar a atenção para a gente finalizar nesse númerozinho aqui, ó, 16,7. Vocês lembram que nessa tarefa aqui só 16,7% das pessoas tiveram uma melhor performance? Por quê? Porque só um percentual parecido com esse daqui de pessoas consegue vencer essas barreiras psicológicas de não saber quanto eu vou ganhar, se eu vou pagar minhas contas ou não vou, e conseguir ter uma melhor performance. Esse númerozinho aqui explica uma questão que é fundamental em vendas. Por que será que toda equipe de vendas é igual? Uma equipe de vendas tem 10 vendedores e tem um ou dois que são espetaculares, que vendem muito mais do que os outros. Por que será? Né? Será que é porque as pessoas não querem, os vendedores não são bons, ou será que o seu sistema de remuneração dos vendedores é que não é bom? Você quer fazer um sistema onde só 16,7% das pessoas possam ser vencedoras, ou a sua empresa quer desenvolver um sistema de remuneração onde 100% das pessoas possam ser vencedoras? Você que me diz a sua decisão. Muito bem, por hoje é isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.